Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Primeira aula, a gente começa aqui a aula de Química no primeiro ano, falando de que nós vamos estudar a matéria em si e como ela interage com o mundo, como ela se transforma, ou seja, transformações químicas, reações químicas, e também a propriedade da matéria. Então a primeira coisa que a gente entra aqui no ensino médio buscando entender é matéria, ok, galera? Matéria é tudo aquilo que tem massa, ou seja, precisa ter um peso, uma massa, e vai ocupar algum lugar no espaço. Esse pincel aqui é matéria, ele tem um acento da massa e ele ocupa esse lugar aqui no espaço, tá? Aí, primeira coisa, já conversei com vocês, dei essa frase aqui em outra aula: por que usamos o chinelo para calçar e o fio de cobre para conduzir energia? Ok? Nós entendemos que cada um desses materiais, dessa matéria, desse tipo de matéria, tem propriedades diferentes. Um que é um pouco menos duro, como o chinelo, que fica confortável de calçar, e o fio de cobre, ele conduz eletricidade. Isso são propriedades da matéria. Então a gente começa aqui entendendo inicialmente as propriedades físicas da matéria. Vão existir propriedades químicas e propriedades físicas da matéria. Quero começar falando para vocês das físicas. As propriedades físicas, galera, vão ser aquelas características dos materiais que podem ser observadas. Eu posso ver aquilo ou posso medir aquilo sem alterar a substância. Ou seja, eu consigo ver, medir, mensurar, mas eu não altero a natureza daquela substância. Professor, como assim? Vou dar exemplo aqui. Temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que são essas coisas? São propriedades físicas, onde o ponto de fusão é aquela temperatura, comumente dada em graus Celsius, onde o sólido passa para o estado líquido. Teremos aulinha de transformações só voltada para isso aqui, de transformação de estado físico. Mas eu tenho algo sólido, como isso aqui, o pincel, que vira algo líquido, como por exemplo o estado da água, que pode estar na garrafinha de água de vocês aí, enquanto vocês estão ouvindo aqui a aula. Então é a temperatura onde sai do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é aquela temperatura em graus Celsius, onde sai do líquido para o vapor. Perceba que eu não chamo de gás, eu chamo de vapor, ok? Gás é aquele elemento que em temperatura ambiente, ou aquela substância que já se encontra no estado gasoso, ok? Quando a gente não se encontra na temperatura ambiente, no estado gasoso, eu tenho a transformação para vapor. Então olhem aqui o exemplo da água. Um cubo de gelo que derrete vira água líquida, que evapora, como por exemplo quando está fazendo a água fervendo para o café, vira vapor. Nesses três momentos, galera, aqui a minha matéria ela é o quê? Água. Depois, no estado líquido, ela segue sendo água. E no estado de vapor, ela segue sendo água. Percebam que a substância, ela não foi alterada. Ela seguiu sendo água. Quando a gente tem alteração de uma propriedade, de um estado físico, mas a substância é a mesma, nós estamos observando propriedade física. Estamos medindo ou observando propriedade física. Consequentemente, a química é aquela que faz o oposto. É que quando eu vou medir ou observar, tem alteração
da matéria. Então, propriedade física não altera a matéria. Mudei o estado físico, mas seguiu sendo água. Tranquilo até aqui? Beleza? Outro conceito muito importante, galera, conceito de densidade. Densidade, ela é a massa, ou seja, esse peso aqui, essa massa pelo volume, ou seja, quanto de massa nesse volume. Se nós olharmos a formulazinha aqui, ó, esse Dzinho é a densidade e eu tenho massa dividido por volume. Essa é a nossa continha para calcular a densidade. Massa pelo volume. Quanto de massa naquele determinado espaço. E galera, a densidade ela tem um efeito muito legal. Por exemplo, vamos aqui, ó. Eu tenho uma mistura, falaremos de mistura mais pra frente. Tem uma mistura, galera, de óleo, água e areia. Essas coisas, elas tendem a ficar separadas. Veremos o porquê disso ao longo das aulas. Mas fato é que aquela que possui maior densidade tende a ir para baixo. E a que tem menor densidade ficar na superfície. Porque a densidade é massa pelo volume. Onde eu tiver mais matéria, mais massa concentrada, mais denso. E aquilo tende a afundar, ok? O que eu quero dizer com isso? A areia, aqui em preto, está no fundo. Ela tem maior densidade. A água está no meio. Ela tem densidade mediana em relação a todos aqui. E o óleo que está na superfície, ele vai ter a menor densidade. Beleza, galera? O conceito de densidade. Deu para pegar, gente? Foi? Foi? Galera, outro conceito importante, conceito de solubilidade, ok? Solubilidade. O que é solubilidade? É a capacidade de uma substância de se dissolver em outra. Exemplo mais bacana ali, galera, sal e água, açúcar e água. Percebam que aqui quando eu coloquei areia na água, eu não consigo enxergar a areia e a água, certo? Quando eu coloco sal na água, eu consigo enxergar o sal dentro da água? Não consigo, porque esse sal sofre o efeito de dissolução, ele é dissolvido nessa água. Isso tem questão da solubilidade. Cada substância dentro da outra vai ter determinada solubilidade. O sal, ele vai ter uma certa solubilidade dentro da água, que é alta. A areia, ela tem uma certa solubilidade dentro da água, que é baixíssima, ok? Então a solubilidade, o quanto algo é solúvel em outra substância, também é uma propriedade física. Porque o que acontece aqui dentro? A água, ela afasta as moléculas, os íons de sal. Ou seja, a água aqui, ó, se eu tenho sal aqui puro, quando ele entra na água, é como se a água afastasse o sal um do outro. Então é a separação física, o processo físico, ok? Mais fácil a gente imaginar isso até com açúcar também, que tem aquela separação. Beleza, galera? Quase chegando ao final aqui. Maleabilidade, ductibilidade, condutividade térmica ou elétrica. Maleabilidade, galera, é uma capacidade de ser moldado, ok? Por exemplo, peguem um ouro, tá? O ouro, ele pode vir ali das pepitas de ouro, de um minério que tem ouro, e nós conseguimos fazer algo como uma medalha. Eu consigo fazer o quê? Moldar na forma de um círculo, na forma de uma medalha. Então isso se chama maleabilidade, a ser maleável, ok? Diferente da ductibilidade, que o nome já dá a entender lá, dúctil, duto, construir algo dúctil, construir algo duto.
Beleza? Então é a capacidade de eu fazer algo como, por exemplo, o fio de cobre, que tem aquele minério. Você consegue fazer a liga de cobre e você faz o que com ela? Você consegue esticar num formato de fio, fazer algo dúctil sem romper. Então eu consigo esticar aquele material sem romper ele. Isso é a ductibilidade. Ok? E temos aqui por último condutividade térmica ou elétrica. Condutividade térmica, pessoal, térmico vem ali da temperatura, ok? Então é capacidade de conduzir calor, ok? Metal é um bom exemplo disso. Se eu esquento o metal, ele não pega aquele calor e consegue conduzir, certo? Então isso é uma condutividade térmica, uma propriedade física dos materiais. E também temos a condutividade elétrica, que é o que a gente falou que o fio de cobre ele faz, ele consegue conduzir a energia elétrica através dele. Ou seja, condutividade térmica, a condução do calor de um lugar ao outro, condutividade elétrica, a condução elétrica de um lugar a outro, como a gente pode fazer com o fio de cobre. Duas últimas propriedades físicas que eu quero que vocês entendam: tenacidade e dureza. Tenacidade, galera, é capacidade de resistir a choques sem quebrar, a impacto. Não é choque de relâmpago não, é impacto, ok? Por exemplo, uma placa de alumínio, ela resiste mais do que um pedaço de vidro a um choque, a uma colisão, ok? Ela tem capacidade de resistir sem quebrar, ok? Ela pode deformar, mas não quebrar, beleza? A esse nome a gente dá tenacidade do material. Por último, a dureza, que é resistir a deformar, risco e abrasão. Abrasão vocês podem entender também como riscar, é um processo similar. Então, sofrer qualquer tipo de deformação. Percebam que, diferente da tenacidade, que é resistir ao choque, por exemplo, o alumínio ele pode tomar um choque, um impacto e deformar. A tenacidade é a capacidade de não quebrar. E a dureza é a capacidade de não deformar. Beleza? Então, propriedades físicas da matéria para a gente começar a entender: ponto de fusão, ebulição, densidade, solubilidade, maleabilidade, ductibilidade, condutividade térmica ou elétrica, tenacidade e dureza. Várias aí, mas vocês vão ver que ao longo do ano a gente vai aplicando todos esses conceitos para ir reconhecendo os materiais. Beleza, galera? Viu?